Feliz com a permanência no Palmeiras? Satisfeito. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, né, Neto? Quero fazer um pronunciamento, dizer porque eu sei que naquele dia que você colocou aqui que eu já estava saindo do Palmeiras, eu quero dizer que no primeiro entendimento que nós fizemos, a primeira conversa que nós falamos com o Brunoro, realmente as coisas não evoluíram. Tanto é que a gente foi mudar isso depois no outro dia. E eu estou te falando isso porque eu quero dizer aos teus ouvintes a credibilidade que tem teu programa, você que tem uma credibilidade muito grande no meio esportivo. E a gente jamais queria, de repente, deixar arranhado um programa que você está construindo com muita força, com muita entrega, dedicação. E vocês são merecedores, né? Ser o donos da bola hoje, uma mega audiência. Então, eu quero dizer, eu, Gilson Kleina, que a notícia... ela foi realmente se confirmar, foi na terça-feira, e dizer que você continua com o crédito, você continua com... Porque hoje você passa por um outro lado que você depende da informação, e a informação ela tem que ter muita veracidade. Então, eu mesmo, o próprio Gilson Kleina, quero esclarecer isso para todos os torcedores e para o teu programa. Tá na paz de Deus. É o seguinte, quero mandar um beijo carinhoso para o Rodrigo, que está hospitalizado lá na UTI do Hospital de Camaçari, e ao Gustavo, o grande Gustavo, a família toda sua, Gustavo aí do Poderoso Timão de Salvador, a Fiel Salvador, um beijo para todos vocês da Fiel Salvador, para todo o povo de Salvador, um beijo carinhoso para todos. Vamos lá, Rodrigo, vamos sair do hospital aí, pelo amor de Deus. Pode botar o Bragueto aqui, não tem problema. Programa ao vivo é programa ao vivo. Coloca a resenha aí e coloca o Bragueto aqui. Vamos lá. Para o Palmeiras, pode-se dizer que 2013 foi um ano de reconstrução de um time, do estádio, da relação de amor com a torcida. Mas o início da temporada foi difícil. A campanha do Campeonato Paulista decepcionou. Foi o único grande paulista fora das semifinais. Na Libertadores foi o primeiro do grupo, mas caiu já nas oitavas. Na Copa do Brasil, o sonho do bicampeonato acabou já no começo também. Perdeu do vice-campeão Atlético Paranaense. Mas onde mais importava, lá na Série B, não teve pra ninguém. O Palmeiras atropelou. Obrigação? Pode até ser, mas para ganhar tem que entrar em campo, tem que suar, e isso o Palmeiras fez. E mais, confirmou que alguns nomes merecem ser tratados com carinho para o ano do centenário: Leandro, Allan Kardec, Henrique. E o Valdívia? Voltou a sofrer com lesões, mas quando joga se mostra importante. Mas será que ele vai fazer a diferença em 2014? E da base, tem alguém para ser aproveitado? Pois é, muitas perguntas cercam o Palmeiras para o ano que vem. Bom que a gente tem a pessoa certa para responder. Fala aí, Gilson Kleina. É o seguinte, vamos... o Bragueto que tá aí, mostra o Braguetinho ali, o pai do Luquinha, marido da Silvia, que é São Paulo. Fala a verdade, a Silvia é corintiana. Primeiro, vamos fazer as perguntas, tanto o Bragueto, o Denilson e também o Tibúrcio, para o Gilson, que é o treinador do Palmeiras. E o Palmeiras tem o centenário, o Palmeiras tem muitas coisas importantes no ano de 2014. Então, a primeira pergunta é sua, Denilson. Bom, primeiro, Neto, antes de qualquer coisa, parabenizar o Gilson Kleina pela atitude que ele teve no início do programa. Isso não é para qualquer pessoa que aqui em rede nacional e dá a informação que você já tinha dado aqui. Então, parabéns ao Gilson Kleina e pelo objetivo maior que foi voltar à Série A. A pergunta é a seguinte... são várias perguntas, né? Mas faz a sua só. Eu vou fazer a minha, né? Mas é o seguinte, o último jogo você deu oportunidade para alguns meninos da base, né? Ficaram alguns jogadores no banco de reserva e alguns jogaram como titular, no caso do volante, o Ricardinho. Pretende continuar com esses meninos? Você gostou da atitude desses meninos no jogo contra a Chapecoense? E esse é um planejamento que nós já, desde o início desse ano, nós fizemos paralelamente. Querendo ou não, o Vinícius fazia parte do grupo, mas ele foi realmente ter a chance... Não, o Vinícius é o atacante. Foi ter a chance esse ano, né? Disputar Libertadores. Thiago Martins, o zagueiro. Patrick Vieira, próprio Luiz Felipe, que viraram realidade.
né? Então, hoje, a base do Palmeiras ele está um pouco mais valorizada. Desculpa de interromper você, você vê como é que é a vida, né? O Luiz Felipe vem no Palmeiras, vem, vai. Com você ele jogou, o Benfica quer ele. Quanto que não vale isso pro Palmeiras, né? Exatamente. Agora tem esses futuros promissores, né, Denilson? Como você falou, Thiago Martins, que é o zagueiro, que eu conversei com ele, falando assim, ó, vai ter oportunidade nesse jogo, mas ao mesmo tempo eu quero que se jogue o Brasileiro Sub-20 agora em Porto Alegre. Isso. E eu quero que você jogue a taça. Porque uma coisa melhor que tem para esses garotos é jogar e eles virem para o profissional, como foi que aconteceu com o Vinícius ano passado. E você coloca alguém da sua comissão para observar isso? Sem dúvida. Juninho, Jair, o próprio Fernando... Que está com o pescoço, que tem acompanhamento e claro que nós também dentro da pré-temporada, se der para assistir os jogos do Palmeiras, a gente vai assistir. Mesma forma com o Bruno Oliveira, que é um lateral que eu acho que tem condições de brigar e ficar no grupo. Não estou dizendo que já vai ser ter a titularidade, eu acho que esse amadurecimento, essa maturação tem que acontecer dentro do grupo. E nós também demos a chance ao Renato Augusto, que para mim é um dos volantes que vai ter mais crescimento dentro do elenco, desde que ele entenda também o progresso que nós vamos fazer com ele. Então, acho que esses 3 meninos, junto com aqueles que nós já conhecemos, que foi emprestado, Luiz Gustavo, João Denoni, Diego Souza, Emerson, já vem com uma bagagem que aconteceu com o Luiz Felipe, e isso é importante. Você sabe, né, Neto, você e o Denilson, que não que vocês foram emprestados, mas quando vai emprestado, vem com outro pensamento. Eu fui emprestado. Foi vivenciar uma situação, de repente, um obstáculo um pouquinho mais difícil. Você valoriza o que você tem de bom. Aí você vai valorizar. E você enxerga as coisas boas que tem, que às vezes você não consegue enxergar. Até pelo ambiente que você fica ali. A pergunta do Tiburcio, rapidinho, para o Gilson Kleina, depois a minha, depois o Bragueto. Vamos conversar com o Gilson Kleina, treinador do Palmeiras. E o Palmeiras voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, graças a Gilson Kleina, pela sua competência, pela sua humildade, pelo aquilo que os jogadores compraram da ideia dele. Porque se o Gilson saísse do Palmeiras, você pode ter certeza, do jeito que está o Campeonato Brasileiro, um monte de clube que está para cair, time grande aí, eu duvido que no outro dia o Gilson Kleina não teria uma oportunidade para treinar um grande clube. E ele preferiu, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com toda a falta de reconhecimento, pensar no Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então isso o torcedor pode ter certeza, Gilson, que ele vai observar isso. E aí, Tiburcio? Tiburcio. Eu só ajudei a português, senão depois eu não vou Tiburcio. Eu adoro a portuguesa. Eu fiz parte desse movimento para que a portuguesa não caísse. Porque só caiu ontem. Nós não estamos falando da portuguesa. Porque você está falando Tiburcio. Não, vou cortar o seu microfone. Então faz a pergunta. A Ponte Preta estava morta antes. Agora, com relação ao Gilson Kleina, primeiro, parabéns. Você não tinha um super elenco. Você pegou aqueles caras que estavam em fim de linha, que ninguém queria. Porque você pegou isso, não veio um craque, a não ser o Valdívia que estava e o próprio Henrique. Para você, claro, no ano do centenário, para que o Palmeiras tenha aquela festa toda, eles vão cobrar primeiro de você. É o técnico. Você precisa de contratações. Eu até li que você precisa de 2 laterais, que você quer um zagueiro, você precisa de um atacante e pelo menos um homem do meio de campo. Você acha que só isso dá? Porque, no meu ponto de vista, esse elenco do Palmeiras subiu para a Série A, mas é um time fraco, Kleina. Você vai ter que melhorar muito esse time. Senão vai ter aquele negócio todo, o time vai cair de novo, não vai bem. Ano de centenário, ano de cobrança. E vão cobrar muito mais de você. Para mim, o Palmeiras não fica atrás do Atlético Paranaense, não fica atrás do Fluminense, não fica atrás do Vitória, não fica atrás do Bahia, não fica atrás de muitos clubes que estão aí na Série A. Para mim, não sei para vocês. A coisa mais importante que eu tenho que passar por esse elenco e os que vão chegar é manter esse brilho que nós tivemos, esse comprometimento que nós tivemos na Série B. Porque nós se planejamos para ganhar a Série B. Isso tem que ficar bem claro. Nós tivemos dificuldades no início da temporada para o Paulista e para a Libertadores. Tudo aquilo que vocês já conhecem, o próprio torcedor sabe. É claro que, nesse presente momento, a diretoria, junto ao que nós estamos fazendo, nós temos que trazer contratações pontuais. E essas contratações pontuais, é claro, são jogadores que venham realmente e entender que não é só jogar no pontuais, Palmeiras. Tem muita mulher, muita criança assistindo o programa, que obrigado a todos vocês. Ao Ricardinho, que está lá em Ribeirão Preto. Um beijo para você, Ricardinho. Que você se recupere sempre, fazendo os exames aí, assistindo sempre os donos da bola. Seu Adelino, que ama a gente, né, Adelino? Seu Adelino. Seu Adelino. Pontuais é o seguinte, aquele cara que você contrata, toca a camisa aí e joga.
Perfeito. É isso, né? Perfeito. Um exemplo, né? A chegada do Allan Kardec. Isso, pegou e jogou. Então, é um exemplo para o torcedor entender bem o que nós estamos fazendo, estamos querendo fazer. Então, é entender que, claro que, por ser um ano histórico, por ser centenário, é claro que uma cobrança ela vai ser inevitável. Por si só, o palmeirense, ele cobra e cobra forte para isso. Ainda mais nós que estamos vindo de uma Série B, que a gente sabe que a gente tem que ser muito competente nas competições que tem. Como a gente tem o Paulista no primeiro semestre, a gente tem que focar essa competição. E aí é o que eu digo. Primeiro, é a gente manter e resgatar aqueles jogadores que realmente fizeram a diferença nesse ano, né? Entender que nós estamos iniciando já de um percentual muito maior daquele que nós iniciamos de 2002 para 2003, que foi estaca zero. Mas se você entender que você mantém o Fernando Praz, você mantém o Henrique, você tem o Wesley, você tem o Iguren, se o Márcio Araújo for renovar, não, mas é uma base forte, você tem o Valdívia, você tem o Allan Kardec, você tem o Leandro, querendo ou não, você já tem uma base muito solidificada. Claro que tem jogadores que estão conosco aqui, que estão fazendo um grande campeonato. Pô, né? Wilson, falando, o próprio Wilson, os que terminaram aí. O Juninho, que você deixou ele na reserva e depois ele voltou a jogar. Esse que ia falar agora do Juninho. Então, algumas carências, porque na ausência do Juninho, nós improvisamos, às vezes, alguns jogadores. Né? O Fernandinho, infelizmente, teve uma lesão, o garoto lá, o Vitor Luiz, está conosco, mas por algum motivo não pôde jogar. Da mesma forma, do lado direito, né? Nós emprestamos o Luiz Gustavo, o Ayrton, vamos ver essa situação. Então, para a gente realmente fazer uma equipe e a reposição ela ficar à altura daquilo que a gente pensa. Nessa renovação, depois o Bragueto, grande Bragueto, que vai falar muito da arbitragem também em relação ao Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, né? Na renovação sua de contrato, por mais um ano de contrato, já foi discutido no planejamento os nomes de alguns jogadores que você gostaria de ter, até porque você conhece muito, você faz planejamento, eu te conheço há um bom tempo, você já vem fazendo um mapeamento da Série C, da Série D, da Série B, em determinados jogadores. Esse mapeamento, né, que os técnicos, que vocês fazem, já conversou com o Bruno Oro, com o Paulo Nobre, para ver quem realmente tem possibilidade de vestir a camisa pontualmente no ano que vem? Sem dúvida. E você usou a palavra que eu sempre utilizo na reunião, o mapeamento. Então, a gente sabe realmente as carências. Maravilha acabou de falar, é isso mesmo. Né? A gente precisa trazer, nesse momento, você tem que priorizar essa situação para depois você... Porque o que acontece com o futebol, e principalmente no Palmeiras, se surgir um grande nome lá fora, um grande nome aqui, não tem como você fechar as portas para um grande nome. O grande nome ele tem que vir aqui porque vai jogar num grande time. Então, agora, dentro do mapeamento, o que está acontecendo, Neto? Hoje, os jogadores, você canalizou esse jogador. Esse jogador interessa o Palmeiras, mas está muito abastecido os bastidores. Então, dentro do Palmeiras... Ele sabe que ele já tem uma proposta no Palmeiras. Ele já começa a vir a proposta de outros clubes. Né? Não é uma coisa que você fecha na primeira ligação, no primeiro contato. Você conhece o jogador. Se o Palmeiras fizer como fez com o Eguri e com o Mendieta, dá para trazer jogadores, porque pouca gente sabia, não vazou na imprensa e trouxe 2 grandes jogadores. Lógico, exatamente. E nós também já temos 3 estrangeiros. A lei no Brasil... São 3, né? Pode até vir mais, só pode assinar a súmula 3. Então, todo esse entendimento aí a gente tem que analisar bem. E claro que tem grandes jogadores no Brasil, mas grandes jogadores no Brasil estão sendo muito abastecidos. Marcelo, para mim, interessa também o time do Corinthians. Uma das revelações do Campeonato Brasileiro, não é, do Atlético, você pega Marcelo, você pega o Everton, você pega o Manuel, você pega o Léo, o lateral direito. Mas agora, olhando o planejamento do Atlético Paranaense, se ele pegar uma Libertadores, que tudo indica que vai pegar... Não vai liberar esses caras, né? Não vai liberar, porque é uma hora atrativa, é uma competição muito difícil, forte. Então, você tem que entender que se você não tem, que hoje o plano financeiro ficou alto também. Só para o futebol europeu. Exato. Se liberar só para o futebol europeu. Exatamente, que daí é muito... Essa janela agora de dezembro. É o que eu falei, aí entra o custo, né? Entra a parte financeira que, às vezes, você não tem como segurar porque a proposta é muito grande. Bragueto, por favor, a pergunta para o Gilson Kleina. Obrigado pela presença do Gilson Kleina, dos Donos da Bola. Essa semana o Tite vai estar aqui também, nos Donos da Bola. Quando que o Tite vai estar aqui? Quinta-feira o Tite vai estar nos Donos da Bola. Donos da Bola com a preferência, hein? Que coisa linda. Gilson Kleina e Tite nos Donos da Bola. Obrigado ao Felipe, obrigado ao Cascão, né? Obrigado ao Roque, que está de férias, que conseguiu trazer o Gilson Kleina e o Tite também na quinta-feira aqui. Bragueto, por favor, pergunta para o Gilson Kleina. Bom, primeiro, Gilson, parabéns. Obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta. Até como eu fiz algumas transmissões do Palmeiras na Série B, e eu estava presente no jogo do São Caetano
contra o São Caetano, que a torcida, na verdade, saiu vaiando. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o momento que foi o Palmeiras cair para a Série B e depois esse planejamento que você fez. Você dá aquele friozinho na barriga? Porque quando você caiu com um time grande para a Série B, eu acredito que tenha esse friozinho na barriga e é o final do campeonato, o valor que tem para o Palmeiras e para o seu elenco, que isso vai ajudar agora na sequência para a Série A também. Tá? E assim, para você complementar um pouquinho mais na minha área, o Palmeiras teve muitos cartões amarelos, muitos cartões vermelhos, e isso atrapalhou no seu elenco. Tá? Se você tem feito algum trabalho com a prevenção da regra de jogo, né? O Leandro tomando cartão amarelo, cartão vermelho, disse que estava tudo ok, mas na sequência já toma um amarelo e fica suspenso de novo. Eu já melhorei. Tinha melhorado, mas nessa área também. E parabéns. Não, obrigado. Olha, é claro que, terminando, né? Até nós iniciamos a pré-temporada ano passado com instrução, levamos a Federação Paulista, o chefe de árbitro, para dar uma palestra. Eu acho que isso tem que ser uma coisa mais rotineira e não só pré-temporada. Até conversamos agora na reunião de planejamento, que isso, de repente, por que não colocar uma vez por mês, né? E a gente discutir com um profissional o porquê desse lance, o porquê tomar o cartão. É claro que a gente chama mais atenção da indisciplina quando é a discussão, você retruca o árbitro, que isso a gente tenta colocar a todo momento. Mas o Palmeiras, dentro da Série B, ele era um time a ser batido. Então, como ele era um time a ser batido, era nítido, notório como é que as equipes, a cidade se mobilizava. Então, o jogador corria mais, falava, chamava atenção. E o Leandro, que ainda é um garoto, mas com muito potencial, claro que ele não muitas coisas que a gente ouve ali, que você sabe o que um fala para o outro ali, muitas vezes o cara não consegue digerir. Isso nós tentamos fazer muito com o Valdívia, que o Valdívia é um jogador perseguido, não só na marcação, mas também o que eles falam para ele, né? Você vê, no último jogo que nós colocamos o Valdívia lá, foi 6 minutos que o Valdívia ficou em campo, 6 minutos que nós estávamos gerando uma confusão que não precisa. Eu falei, você já é um jogador visado. Então nós temos que ter a tranquilidade. Eu acredito que a gente vai melhorar muito nesses cartões, até pelos treinamentos que a gente está fazendo, né? É claro que tem alguns critérios assim que é interpretado pelo árbitro no momento, mas a gente tenta fazer dentro dos treinamentos muito próximo daquilo que é do jogo. Agora, a queda com o Palmeiras é um negócio muito difícil, a reconstrução muito difícil, mas a tempo disso, o que eu amadureci dentro da reconstrução, que eu aprendi junto com o Palmeiras, olha, isso não cai na prova e isso ninguém me tira mais. Essa experiência ninguém tira mais. O Palmeiras tem o seu centenário e voltou para o primeiro. O Palmeiras tem que ter um nome, tem que ter. O Corinthians fez isso, o Flamengo fez isso, o Grêmio fez isso com o Barcos. O que o Palmeiras está pensando em trazer um grande ídolo? Porque o Palmeiras precisa ter um grande ídolo. Nenhum jogador do Palmeiras hoje é ídolo, a não ser o Valdívia, mais ou menos, na minha opinião, né? Se ele tivesse um pouco mais de cabeça, se ele tivesse um pouco mais de comprometimento, se ele jogasse mais, se ele fizesse mais gols, com certeza seria ídolo do Palmeiras. Mas o Palmeiras precisa de um cara como esse, num centenário. Vocês estão pensando nisso, Gilson? Vocês, a diretoria? Olha, o presidente, primeiro ele quer terminar, fechar bem esse ano. Os pontos que ele está colocando para nós, ele é uma pessoa muito objetiva e determinada naquilo que ele vai fazer. As convicções dele, não resta a menor dúvida, que é realmente poder ter vamos dizer assim, mais um atrativo, né? Um presente para a torcida. Exatamente. E de repente não pode acontecer nesse primeiro momento, Neto. Mas isso vai acontecer porque o presidente, quando ele tomar a decisão, pode ter certeza que ele tomou para o bem de todas as esferas dentro do Palmeiras. Então, eu acredito que isso pode acontecer até a Série A, né, até o início do Brasileiro, junto com a Arena. Isso é uma situação que está acontecendo. Não quero dizer que isso está certo, pode acontecer amanhã, né? Mas vai ser uma coisa muito bem feita, porque a gente tem que... O atleta que vir, ele tem que ter um conhecimento de Palmeiras, não só pelo nome, mas pelas aquelas conquistas que a gente vai ter que ter. Gilson, primeiro, assim, o planejamento... Assim, quando o ano é de centenário, tem essa responsabilidade um pouco maior, mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras tem essa dificuldade financeira, que todo mundo sabe, todo mundo comenta. Vocês sentaram e falaram também sobre isso, sobre o planejamento para o Campeonato Brasileiro, o objetivo de ficar só entre os 10, não fazer loucura no ano do centenário. Perfeito. 2 nomes eu vou te falar, que tem sido divulgado no meio da imprensa, se corresponde ou não. Do Alex, do Curitiba, que pode ser esse jogador que o Neto citou, da Estrela, identidade com o Palmeiras, e o Bruno César, que está no mundo árabe, que está querendo voltar ao futebol brasileiro. 2 grandes nomes, né?
Dois grandes nomes. O Alex tem uma identidade muito grande com o Palmeiras, mas assim, ó, até o que eu sei, o Alex tem um vínculo com o Curitiba. Eu nunca conversei isso com o Alex, mas eu sei o que ele sempre passou, que era o sonho dele de terminar a carreira dele dentro do Curitiba. Isso, claro, ele está muito focado nesses jogos finais, o Curitiba está cada jogo fazendo decisão, mas não resta a menor dúvida que depende do último jogo contra o São Paulo lá em Itu. Mas ele tem um carisma muito grande dentro do Palmeiras. Ele é ídolo. A torcida do Palmeiras me pergunta sempre dele, mas eu não tenho como eu fazer esse pedido, falar com ele nesse momento, né? Mas é claro que a gente tem que respeitar o que ele quer, porque ele fez um contrato de 2 anos no Curitiba. Seria muito bem-vindo para você, taticamente? Se acontecer, seria muito bem-vindo, porque é gênio, né? Dispensa a genialidade hoje, mas querendo ou não, né? O Palmeiras esse ano, mas ele não quis vir para o Palmeiras. Ele achou que ele ia parar esse ano, né? Eu conheço o Alex. Ele o Cruzeiro e nem o Palmeiras. Ele escolheu uma coisa que ele queria ter. E ele é muito centrado, ele sabe o que quer. E isso é o mais importante do Alex. O Alex não tem meio termo, é sim ou não. E ele está sempre defendendo as cores e falando bem do Curitiba. Eu vou te dar uns nomes aqui para ver se o Palmeiras... Até pelo... E só terminando do Bruno César, desculpa. Esse é um outro nome também interessante, um jogador que realmente pode vir dentro daquilo que a gente pensa a nível de Palmeiras, e é um jogador que está fazendo um campeonato muito bom lá fora. Ó, você tem aí, jogadores das revelações do Campeonato Brasileiro, o Everton do Atlético Paranaense, tem o menino William, o lateral esquerdo do Goiás, que eu gosto muito. Aí você tem o Léo do Atlético Paranaense, você tem o Rafinha, que está no Bayern de Munique, que quer voltar para o futebol brasileiro. Você tem o Manuel, né? Você tem Rodolfo, que até agora no São Paulo não deu certo, está no Grêmio. Quer dizer, você tem volantes de qualidade, Leandro Donizete, que joga no Atlético Mineiro, né? E que é um jogador de muita capacidade. Você tem esse Bruno Rangel, que fez quantos gols nessa competição. O Hernani do Flamengo, que não sei se o Flamengo tem grana para... O Flamengo não comprou o Hernani, né? Você tem o Elias, que não sabe se vai ficar lá. Então, esse mapeamento está em cima desses jogadores para todo mundo. Aí basta a equipe ir lá e tentar fazer o negócio, certo disso? Claro, claro. Mas eu acho que você tem esse plano, né? Se você não tiver o plano financeiro, que hoje é uma situação que tem que ser bem estudada, tem o plano também da criatividade, de você atrair o jogador, né? Eu acho que o Centenário é um grande atrativo para qualquer jogador. E a camisa do Palmeiras, você vencendo com o Palmeiras, você pode ter certeza que você abre um... O Henrique foi para a seleção. O Lucas Lima do Sport tem interesse, vocês? Que é bom jogador? Bom jogador. Fez muito bom o campeonato pela Série B. Subiu o Sport? Subiu o Sport. Tem uma característica que eu gosto muito. Hoje, Neto, os times, Denilson, que também fez muito a Série B, muito se joga muito parecido, né? 4-2-3-1. Isso é. Mas às vezes o 4-2-3-1, a característica de um time é diferente. O que eu vi o Cruzeiro verticalizar e fez tantos gols, porque a característica dos que jogam pela beirada... Ricardo Goulart, Everton Ribeiro... E verticaliza toda hora pro gol, né? Uma hora... Essa era uma cobrança sua com o Vinícius? Mas pergunta pro Vinícius o que eu mais falo para ele. Porque durante as transmissões, né, da Série B, o nosso repórter André Galvão, enfim, entre outros que trabalharam na Série B... Que, por sinal, desculpa, André Galvão, a grande revelação do jornalismo da Band. Esportivo, jornalismo esportivo, dizendo, porque ele faz Jornal da Band, faz Boris Casoy, jornalismo esportivo. Parabéns ao André Galvão, parabéns ao Grupo Bandeirantes ter contratado esse rapaz, que é um monstro, André Galvão. Pode ter inveja aí dele, viu? Pode ter inveja, mas ele é um baita de um profissional, André Galvão, por favor. E aí, assim, sempre nas transmissões eles falavam, e mais uma vez o Gilson Kleina chamando a atenção do Vinícius. Por essa questão do posicionamento, porque eu acho que o Vinícius, acho não, assim, o meu modo de entender o futebol é a posição do Vinícius. Um jogador que tem velocidade teria que usar muito o lado do campo, da mesma forma que eu jogava como ponta esquerda. E o Vinícius, muitas vezes, ele caía para dentro, para o meio do campo, como centroavante, ele ficava de costas. Isso tirava totalmente as características dele. É isso, Gilson? Eu peguei muito no pé do Vinícius. Até um abraço pro garoto, né, que me ajudou muito, esse Vinícius, tem muita qualidade. Eu acho assim, não adianta eu colocar 3 atacantes, se o atacante, a primeira opção dele é achar que tem que marcar. A primeira opção dele, ele tem que ser ofensivo. Gol, né? Procurar o gol. Então, o que eu falo para ele, Vinícius, se você levar para dentro,
você não tem característica de jogar de costas. Agora, se você abrir pela velocidade que você tem o drible. Você dribla para dentro, você dribla para fora. Mas você tem tempo para fazer isso com o atleta? O tempo que a gente faz e durante o jogo, falar, você não pode ser previsível. Porque hoje você põe os atacantes, primeira opção, não, você tem que acompanhar o lateral. Então, quando você rouba a bola, às vezes o atacante está lá perto do lateral esquerdo. Quer dizer, ele tem mais 70 metros para chegar no gol. Mas isso é ponto de vista. Se eu fosse trabalhar com esse aqui que foi fora de série, que foi de verdade, eu poria o Denilson hoje de ponta direita. Para vir por dentro. Porque ele tem o drible, ele vai criar uma situação e outra, além dele ter o drible para dentro e para fora, ele vai fazer o lateral jogar. Mas esse é o meu ponto de vista, porque ele tem a condição. E faz o zagueiro sair da área onde você facilita para o atacante. E se for fazer uma marcação individual no Denilson, por exemplo, o lateral ia ter que abrir aquele espaço. Alguém preenche lá. O lateral não veio? Aí ele deita e rola. É o que eu falo. É o seguinte, vamos colocar a tabela, por favor, aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, até para nós mostrarmos, para a gente mostrar como é que acabou o campeonato. O Palmeiras, 79 pontos, Chapecoense, 72. O duro vai chegar na Chapecoense. Tem que fazer um aeroporto aí, hein? É duro para chegar aí, hein? Pelo amor de Deus, viu? O Sport, parabéns ao Sport que não caia mais para a Série B. O Sport, um clube grande, diga-se de passagem. E o Figueirense, com 60 pontos, empatou contra a equipe do Bragantino. Aí, o Ceará que reclamou, o Icasa que reclamou, vocês estão de brincadeira também, né? Se tivesse vencido o jogo, vocês iam para 62 e estaria na primeira divisão. Então, não adianta chorar, meu irmão. Não adianta chorar. Bota uma sonora aí, vamos lá. O presidente do Ceará esteve em Bragança Paulista, me procurou. Eu disse para ele que não precisava nada, que eu não precisava de incentivo, meu time joga todo o jogo para ganhar, que ele não se preocupasse, fosse cuidar do time dele. Uma coisa sempre, é o seguinte, o Marquinhos, que é o presidente do Bragantino, disse que o presidente do Ceará foi até Bragança. Só isso, Bragueto, só isso, só o presidente do Ceará ir para lá já deveria punir o Ceará. Só por essa atitude, meu irmão. Ou não? O que ele tem que fazer lá, velho? Mas precisa ver se é verdade, né, Neto? O Marquinhos tá falando, então... tudo bem. Mala branca pode. Você tem razão. Não, mas isso não. Não, mala para você incentivar pode. Você não pode aí para você subornar. Incentivo, todo mundo pode incentivar. Na verdade, o que pode acontecer com essa declaração do Marquinho é ele ser chamado pelo Tribunal de Sem Justiça, dúvida. aí ele vai ter que provar. Porque Isso. ele falar e aí argumentar, ele tá afirmando que o presidente... Eu li nos jornais cariocas que o Fluminense foi até a concentração do Náutico para pagar os salários do Náutico atrasado para ganhar do Vasco. E não valeu nada. É brincadeira. Eu vou falar uma coisa pra você. Que é isso, uma cambada de ser vergonha. Chega no último jogo, os caras arranjam dinheiro pra... Ó, o Criciúma, deu 1 milhão. Mas por que não pegou esse dinheiro antes, não contratou outros jogadores, não fez o planejamento legal? E outra coisa, Criciúma, Sport, Chapecoense. Não adianta nada subir agora se vocês não manterem pro ano que vem, meu irmão. Vocês caem de novo. Ou não é, Denilson? Não, Criciúma não, né? Criciúma tá na... Não, Criciúma tá na Série A. Mas assim, exatamente isso. por exemplo... O Criciúma que tá aí para ficar na primeira divisão, se continuar do mesmo jeito, ano que vem vai disputar, vai cair de novo. Eu acho que tem que ter sempre um planejamento. Acho que a palavra planejamento cabe muito bem no futebol. Acho que a diretoria, presidente, jogadores, enfim, eles têm que ter um comprometimento, né? Tem que ter um comprometimento para você seguir a filosofia de trabalho. O Icasa, por exemplo. O Icasa reclamou nessa situação do Figueirense com o Bragantino. Perdeu, o jogo decisivo pro Icasa era Icasa e Chapecoense. Perderam para Chapecoense em casa. Posso falar mais uma coisa? Rapidinho. Rapidinho. Olha, porque vocês estão falando aqui do Palmeiras, e eu estou preocupado com o time do Palmeiras. Porque fala assim, transparência, mas o seu presidente não foi muito transparente lá com você, não. Foi atrás lá do seu Bielsa, pediu uma grana muito alta, você ganhava um salário, abaixou o teu salário, agora projeto, produtividade. Não. Abaixou não, disse que ia baixar. Mas não sei se abaixou ou não, porque agora tem produtividade. Agora, como é que você pode arrumar um time bom, Kleina? Você que quer arrumar um time, se o time não quer gastar, para você ter um bom jogador, você tem que gastar. Não é que você vai arrumar quem? Se você quiser a Arouca dos Santos, tem que ter grana. Se quiser um bom atacante, você tem que ter grana. Esse time do Palmeiras, eu falo o que eu penso.
esse time do Palmeiras. O torcedor não ficou feliz, porque não foi aplauso, porque conquistar a Série B, isso para o torcedor do Palmeiras não foi bom. O Palmeiras jamais deveria de ter caído. A torcida não aceitou essa Série B, vaiou quando o time subiu, e esse time do Palmeiras, do meu ponto de vista, não vai fazer uma boa campanha no ano do centenário. Se você não reforçar o time, vai sobrar para você como técnico, porque no Campeonato Paulista... Mas não é ele que tem que reforçar o time, quem tem que reforçar a diretoria. Mas aí sobra não, mas então faça a pergunta. Mas eu vou fazer a pergunta, mas primeiro preciso chegar lá na pergunta. Não, mas temos hora, tá demorando. Nós temos que terminar o programa. O trem pode atrasar. Acabou o programa, obrigado, até amanhã, gente. Pera aí, o Palmeiras não tem um time igual o Santos, o Palmeiras não tem um time igual o São Paulo, não tem um time igual o Corinthians. Mas o Palmeiras não tem um time pior que o Santos, não. Não tem, não. Desculpa. O São Paulo não fez nada, o Santos... Não, você pode falar, mas a gente pode discutir. Depois você discute. Então faz a pergunta. Eu acho que o seu time é o pior dos 4 grandes de São Paulo. O torcedor do Palmeiras quer uma coisa nova esse ano que vem. Você acha que com esse time, com o Vinícius, com não sei quem, com o Leandrinho, com o Kardec, o Palmeiras vai fazer uma boa campanha ou você vai segurar aquele botijão de gás grande industrial nas costas? Aí a barra pesa. Não, primeiro assim, né? Primeiro eu sempre tive a lisura e sempre fui profissional e sempre falei que ia ser até o final do meu contrato. Independente se eles estavam sendo observados, os outros treinadores foram conversar com quem. A partir que não vieram conversar comigo, aí eu coloquei o meu entendimento e coloquei as minhas convicções, né? Então, até porque a postura que eu ia ter profissional com o Palmeiras ia ser até o final e como vai ser daqui para frente com muito mais ainda. Do mesmo jeito que você fez na Ponte. Motivado. Então, isso é importante ter essa situação. Nós não estamos dizendo aqui que a gente não vai contratar e que a gente não vai reforçar o Palmeiras. Todos nós entendemos que precisa reforçar. Eu acredito assim, né? Eu acho que dentro das pessoas competentes que estão querendo captar a parte financeira, e o Brunoro está com certeza atrás disso, eu tenho certeza que vai vir, né, algum patrocínio, alguma situação para a gente poder reforçar. Agora, se isso não acontecer, nós também temos que ser mais, como a gente foi esse ano, ser transparente para dizer para o torcedor. O que o torcedor vai nos cobrar, quer esperando, é claro que quer que tenha reforço, que qualifique ainda mais o seu grupo. Isso é inevitável. É o seguinte, galera, agora presta atenção nessa oportunidade que eu vou falar para vocês. Hoje mesmo...